Olá, seja bem-vindo ao StoryCoral, seu canal de conhecimentos e de conteúdos de história. Vamos iniciar agora o nosso próximo conteúdo. Então vamos às rebeliões na América Portuguesa, as conjurações mineira e baiana. Desde a chegada dos europeus na América, no século XV, o continente passou por uma série de mudanças, no sentido da cultura, das pessoas, da língua e no modo de vida. O continente, que era habitado por povos indígenas, passou a ser habitado também por portugueses, espanhóis, holandeses, franceses e ingleses. Por isso, a América passa a ser dividida de acordo com o povo europeu que conquistou determinada região. Quando os europeus chegam no continente americano no século XV, a partir do século XV, eles também mudaram muito a vida das pessoas que viviam aqui na América, em virtude desses europeus que vieram para cá e influenciaram diretamente, né, nessas pessoas que estavam aqui, né, na América. A América então foi dividida de acordo com cada povo europeu que conquistou uma região. A região do Brasil passou a se chamar América Portuguesa. A região da América do Sul, a América Central inteira, menos alguns países colonizados pela França, Holanda, Inglaterra e o México, passaram a se chamar América Espanhola, e a região da América do Norte, menos o México, passou a se chamar América Inglesa. De acordo com que cada país europeu chegou aqui na América, e ela foi dividida de acordo com essa colonização, né? Então, os portugueses que chegaram na região do Brasil, essa região passou a ser a América Portuguesa. Nos espanhóis que chegaram na América do Sul, no México, e tirando alguns países, né? E América Central, tirando alguns países, América Espanhola. E na América do Norte, que foi colonizada Canadá e Estados Unidos pelos ingleses, e tornou-se a América Inglesa. Aqui então tem um mapa que mostra mais ou menos como funciona essa divisão, né? Então a parte verde é que é a parte que está do Brasil, que seria a América Portuguesa, né? A parte vermelha é a parte espanhola, da América Espanhola. A parte que está em laranja é a parte da Holanda, né? Os Países Baixos, Netherlands. A parte em azul é a parte da França, né? Que ali seria a Guiné Francesa e o Haiti. E lá em cima nós temos a parte que é rosa, que seria a parte colonizada pela Inglaterra, né? E aí depois Estados Unidos da América, que já em 1794 os Estados Unidos ficou independente. Então, basicamente, essa é a divisão da América Portuguesa, Espanhola e Inglesa, Francesa e Holandesa. Ao conquistar o Brasil, Portugal se torna a metrópole, nação que domina e explora. E o território brasileiro se tornou colônia, nação que é dominada e explorada. Essa relação de metrópole e colônia foi algo comum em toda a América, África e Ásia. Praticamente tudo que era produzido na colônia era destinado à metrópole, que usava ou vendia para outras nações, obtendo muito lucro. Essa relação era chamada de pacto colonial. Então, quando uma nação domina uma outra nação, a gente chama de metrópole, né? E quando a dominada é explorada, ela é a colônia. Então, quem domina, quem conquista é a metrópole, quem é dominado, quem é explorado é a colônia. Então, nas relações entre Portugal e Brasil, Portugal era metrópole, Brasil era colônia. E isso aconteceu em vários lugares do mundo, né, mais ou menos na mesma época. A Espanha também fez isso com os países da América do Sul, e na África também, na Ásia, e foram várias situações muito parecidas. Praticamente tudo que era produzido na colônia era para a metrópole. A metrópole pegava esses produtos e vendia e tinha o lucro. O preço que era pago aqui era muito baixo e o lucro era muito maior porque a metrópole conseguia revender esse produto bem mais caro. Por isso que era uma forma de exploração, né? E aí essa relação em que a colônia só poderia levar produtos e trocar produtos com a sua metrópole é chamado de pacto colonial. Essas relações entre Portugal e Brasil geraram muita insatisfação dos brasileiros. Os brasileiros queriam mais liberdade política e econômica e melhores condições de vida e trabalho. Entre o século XVII e XVIII ocorreram várias revoltas populares que queriam mudanças para o Brasil. Elas ocorreram em períodos e locais diferentes do Brasil, mas estão nesse mesmo contexto. Essa relação de metrópole e colônia entre Portugal e Brasil nunca foi tão tranquila. Sempre tiveram vários problemas e os brasileiros sempre queriam mais liberdade e melhores condições de vida. E os portugueses não davam isso para ele. Então os brasileiros viam que os portugueses se beneficiavam do Brasil e os brasileiros se sentiam explorados e não tinham
vantagens com essa relação. Várias revoltas ocorreram nesse período e geralmente eram situações em que os brasileiros queriam que os portugueses dessem melhores condições de vida. A primeira revolta que aconteceu no Brasil colônia é a revolta dos Beekman, que ocorreu no ano de 1684 sob a liderança dos irmãos Manuel e Thomas Beekman. Ocorreu no Maranhão. Os revoltosos queriam melhorias na forma com que Portugal comandava o Brasil, principalmente como tratava a região do Maranhão. Isso não foi visto com bons olhos pelos portugueses, que reprimiram os revoltosos violentamente em menos de um ano de revolta. A revolta dos Beekman, então, foi uma insatisfação liderada pelos irmãos Manuel Beekman e Thomas Beekman, lá no Maranhão, que eles queriam que Portugal tratasse melhor o Maranhão, desse mais condições de vida e de trabalho, então eles se revoltaram, mas mesmo assim Portugal não gostou dessa ideia e o movimento foi reprimido por Portugal. Então essa é a imagem do Manuel Beekman. O próximo conflito é Guerra dos Emboabas. Foi um conflito que ocorreu em 1708 e 1709. O confronto em Minas Gerais aconteceu porque os bandeirantes paulistas queriam ser os únicos a poder explorar o ouro recém-descoberto no Brasil. Porém, com o passar do tempo, muitos migrantes portugueses e brasileiros de outras regiões chegavam a todo instante para tentar a sorte. Esses eram chamados de emboabas. O fim do conflito se deu quando foi criado o estado de Minas Gerais e São Paulo. Então, a região onde hoje é Minas Gerais, que tem esse nome de Minas Gerais em virtude do ouro que foi descoberto, né? E essa região pertencia a São Paulo. Então, as pessoas que viviam lá, os bandeirantes paulistas que descobriram aquela região, que exploraram aquela região, eles não queriam deixar os estrangeiros chegarem. Estrangeiros são os emboabas. É um termo pejorativo, né? Um termo que é, digamos que não é muito agradável. Então, esses emboabas, esses estrangeiros, eles estavam chegando lá para tentar sorte e tentar achar o ouro. E os paulistas não concordaram e iniciaram uma revolta contra o governo para que eles, somente os paulistas, pudessem ter direito a explorar aquelas terras. E aí o governo foi lá e separou os estados de Minas Gerais e São Paulo e para tentar resolver o fim do conflito. Então essa aqui é uma pintura que representa a questão do voto, né, da Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Mascates ocorreu entre 1710 e 1711. O confronto em Pernambuco envolveu os senhores de engenho de Olinda, donos das fazendas de açúcar, e comerciantes portugueses de Recife, chamados de mascates. Por questões políticas e financeiras, Recife não queria ser mais ligada a Olinda. Isso gerou um conflito entre fazendeiros e comerciantes. O embate chegou ao fim com a intervenção de Portugal e tornou Olinda e Recife cidades independentes. Lá em Recife e Olinda são cidades uma do lado da outra, né? Hoje em dia, mas na época Olinda era a cidade mais importante e Recife era como se fosse uma região ligada a Olinda. E em Olinda viviam os fazendeiros, os donos das fazendas, os senhores de engenho, principalmente a fazenda de açúcar. E em Recife, que é do ladinho, viviam os comerciantes, né? E aí eles eram chamados de forma pejorativa também como mascates. Mascates são aqueles comerciantes que vão nos lugares e trocam produtos, um produto por outro produto. É um termo um pouco pejorativo também. E aí os portugueses de Recife, eles queriam uma liberdade e uma independência política maior para Recife, né? Que já que eles eram vinculados a Olinda, eles queriam ter mais participação política e econômica também. Os fazendeiros de Olinda não gostaram e não concordaram com esse assunto. O conflito já chegou ao fim quando Portugal então resolveu separar Olinda e Recife, são cidades independentes. Esse é um quadro que mostra o mascate, né? Como seria um mascate, que seria esse comerciante. Ele tem alguns escravos ali que estão carregando as coisas dele, mas é um comerciante que troca produtos, né? Conjuração Baiana. O movimento ocorreu em 1798 na Bahia. Salvador deixaria de ser a capital do Brasil e a região não teria mais atenção econômica e política. Os revoltosos pretendiam separar o Brasil de Portugal, queriam igualdade racial, participação política e o fim do trabalho escravo. Mas o movimento foi severamente punido pela coroa portuguesa. Então, lá na Bahia, em Salvador, a capital ia mudar de lugar, né? Quando o Brasil foi descoberto, a economia brasileira era a cana-de-açúcar, a capital do Brasil foi Salvador. Porém, com a descoberta do ouro, lá no século XVIII, eles resolveram mudar a capital para o Rio de Janeiro, que era mais centralizada, né, mais no meio de todo o território, e também era uma região que também tinha vários avanços, principalmente na região de São Paulo próxima ali. E, como era mais perto de Minas Gerais também, uma forma mais fácil de controlar o ouro que saía e que entrava no Brasil. Então, mudaram essa capital. Com a mudança da capital, Salvador perdeu a importância, perdeu o prestígio
e aí então ela ficou revoltada que ela queria mais participação política e não queria deixar de ser capital. As pessoas foram para a rua, queriam igualdade racial, queriam que o Brasil ficasse independente de Portugal, também queriam o fim do trabalho escravo. Porém, o movimento foi reprimido pelos portugueses que foram lá e acabaram com toda essa manifestação. Então aqui uma imagem que mostra o enforcamento dos líderes da Conjuração Baiana no Lago da Piedade, em Salvador, que mostra ali os líderes enforcados, né? Então aqui também é a imagem, a ilustração dos 4 líderes do movimento que foram mortos, né, em praça pública como exemplo, né? Que é o Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus. Inconfidência Mineira. Essa revolta aconteceu em 1789. Os mineiros não concordavam com a exploração dos portugueses, principalmente pelo excesso de impostos. O grupo se organizou e pretendia tornar Minas Gerais independente de Portugal. Mas o movimento foi descoberto antes de ser deflagrado e acabou sendo punido com rigidez pela metrópole. A principal punição aconteceu a Tiradentes, que foi morto, servindo como exemplo de quem tentasse trair Portugal. Então, essa é a famosa história onde entra o Tiradentes, né? Então, lá em Minas Gerais, em 1789, os mineiros que estavam lá morando e vivendo lá exploravam o ouro. Eles estavam descontentes porque a cobrança de impostos era muito alta. Então, o ouro começou a diminuir, mas os impostos continuavam aumentando. Não tinha como pagar. Eles quiseram se revoltar contra Portugal para tornar Minas Gerais independente de Portugal. Porém, nem chegou a ter uma manifestação na rua nem nada, porque alguém delatou, né, é o que diz a história, alguém delatou para Portugal que existiria esse movimento, e aí todos foram presos, mas como a maioria das pessoas eram filhos de pessoas importantes, apenas foi preso, muitos foram soltos, outros foram expulsos, né, da região, mas quem teve a punição mais severa foi o Tiradentes. Tiradentes então foi morto, ele era um alferes, que é um cargo mais baixo do exército, né, e ele foi condenado à morte naquele momento. Tiradentes, né, como eu disse, foi o único dos inconfidentes mineiros condenados à morte. Surpreendentemente, caiu como uma luva para o papel de herói nacional. O mito em torno da sua figura foi criado após a sua morte. Ele ficou quase um século esquecido, lembrado apenas como traidor na monarquia. Então, o Tiradentes, quando ele morreu, ele não era nem um pouco famoso, ele não foi uma pessoa tão significativa que seria um herói do Brasil, né? Ele só foi se tornar herói do Brasil 100 anos depois. Até então, ele é apenas uma pessoa que traiu Portugal e foi morta por isso. Então, ele não era ninguém relevante, ninguém sabia nem como ele era. Como não havia registros de sua imagem e seus pensamentos, os republicanos tiveram a liberdade para criá-lo. Suas representações passaram a se assemelhar com as figuras de Cristo: cabelos longos, castanhos, olhar cândido, vestes brancas, crucifixo no peito. Tiradentes foi tratado como um mártir. O Tiradentes, como ninguém sabia como ele era, como não tinha nenhum registro da sua imagem, nem conheciam as suas vontades, 100 anos depois, quando o Brasil virou uma república, quando Dom Pedro II não estava mais no trono, e sim agora o Brasil é uma república, o Tiradentes foi um símbolo que representou essa república do Brasil. Na verdade, eles pegaram a ideia de que a Inconfidência Mineira queria libertar o Brasil de Portugal e tornou o Tiradentes como se fosse um mártir. O que é um mártir? Mártir é aquela pessoa que morre por uma causa. Então o Tiradentes morreu para tentar salvar o país. Essa foi a ideia que foi colocada na época, certo? E também foi colocada a imagem do Tiradentes como se fosse realmente uma figura de mártir, né? Como se fosse, por exemplo, Jesus Cristo, que também é um mártir, né? Que morreu para nos salvar, segundo a tradição cristã. Tiradentes foi tratado como um cara de cabelos longos, castanhos, olhar mais doce, roupas brancas, crucifixo, para tentar tornar ele uma figura muito parecida com Jesus, já que o Brasil ele era de maioria católica, é de maioria cristã ainda, e aí então era mais fácil que as pessoas tivessem a noção de quem Tiradentes foi e o que ele fez. Então aqui nós temos uma imagem de Tiradentes, né, depois de ter sido enforcado, depois esquartejado, né, então até ali as partes do corpo dele, e também ele mostrado junto com o crucifixo e com cabelos longos e compridos, mas ele foi retratado dessa forma para tentar causar um impacto nas pessoas e as pessoas realmente tornarem ele como um herói nacional. Então com isso a gente encerra nosso conteúdo. Um grande abraço e até uma próxima. Obrigado.